Opa, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais uma aula. E conforme o nosso combinado, que promessa é dívida, querido. Aqui tem coragem. Prometi que eu ia sair debaixo da mesa no modo Ana Maria Braga e aqui estamos nós. Então vamos lá, ó. Nessa aula eu vou te falar sobre a habilidade que é capaz de fazer você mudar de uma vez por toda a sua vida, mudar a vida da sua família, mudar a vida dos seus filhos, dos seus netos, todo mundo. Eu queria te perguntar agora, qual você acha que é a profissão mais bem paga do mundo? Qual? Tiago, qual é a profissão mais bem paga do mundo? Na verdade, eu queria que você me dissesse qual é o profissional mais bem pago do mundo. Atualmente, existe um profissional mais bem pago do mundo. Você sabe qual que é? Pensa aí. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Eu vou escrever aqui no quadro aqui, ó. O profissional mais bem pago do mundo. Pegando o gancho da nossa última aula aqui. Assim escreve o nome dele? Esse é o cara mais bem pago do mundo. E sabe qual que é a profissão dele? O Jeff Bezos é o maior vendedor do mundo. A profissão mais bem paga do mundo é a profissão de vendedor. E se você ainda não entendeu isso, você está longe de chegar onde você quer chegar. Pelo menos se você quer chegar baseado nesse treinamento, né? Porque se você quer simplesmente fazer uma faculdade, tá tudo certo, mas eu não sou professor de faculdade, não sei se você percebeu. Então eu não posso te ajudar nisso. Então, o que acontece? Quais são normalmente os engenheiros mais foda de todos com os maiores resultados? São os engenheiros que são o quê? Vendedores. Quais são os médicos mais bem pagos? Não é o médico que trabalha num hospital bonitinho fazendo cirurgia, não. É aquele que monta uma rede de clínicas. E o médico que é mais bem pago, ele só é mais bem pago porque ele não é só médico. Ele é o quê? Vendedor. A profissão mais bem paga de todos os tempos é o vendedor. E por que a profissão mais bem paga de todos os tempos é o vendedor? Porque os primórdios do mundo já dizia isso, já sinalizavam isso. Gustavo, erga a câmera aí pra nós. Então vamos lá, existia uma coisa chamada escambo. Escambo com B, não com D. Escambo, o que é o escambo? Escambo, lembra das antigas? Nas antigas, você não era nascido, tá? Nem eu. Lembra aí? Não, você não era nascido. Como que funcionava antes? Antigamente não existia uma coisa chamada dinheiro. Pô, se não existia dinheiro, como é que a gente fazia então para poder sobreviver, meu Deus do céu? Vamos lá. Vamos colocar dois caras aqui. O fulano 1 e o outro cara. O fulano 2. O fulano 1, ele é um criador de o quê? O fulano 1, ele é um exímio criador de quê? Melancias. O fulano 1, ele é um criador de melancias. Mas ele precisa o quê? Ele precisa sobreviver, ele precisa correr atrás do sustento da sua família. Então, o fulano 1, ele faz o quê? Ele não liga, porque ele não tinha telefone. Então ele se dirige para a casa do fulano 2 e ele diz: fulano 2, meu amigo, preciso comer carne, preciso de proteína, porque agora eu sou um bodybuilder rural e eu preciso fazer exercício físico e eu preciso da sua ajuda. Ele: como é que eu posso te ajudar? Você tem vacas. Então eu tenho uma excelente troca para te fazer. E o fulano 2 diz assim: qual? E o fulano 1 logo diz: eu troco 1000 melancias por uma vaquinha gorda. E aí se dá o escambo. Ixi, agora? Eu não sei desenhar vaca. Esse é o rabo. Então, ele troca 1000 melancias por uma vaquinha. Assim se dava o escambo. O escambo nada mais era do que troca de uma coisa por outra coisa para fazer o sustento. Então, necessariamente, você precisava produzir alguma coisa para poder ter acesso a algum tipo de mercadoria. Ou seja, você trocava o que você tinha pelo outro. Mas algumas pessoas não tinham o quê? Nada. Quando essa pessoa não tinha nada para oferecer,
O que que ela fazia? O que que ela fazia, Gustavo? Trabalhava. Então, se você não tem coisas, você troca por o quê? Trabalho. E aí, não quer dizer que é exatamente nessa sequência, tá? Mas aí, nasce uma coisa chamada o quê? As pessoas recebiam em diversas formas antes. Mas eles descobriram uma maneira de pagar as pessoas com uma única coisa. Todos os funcionários recebiam com uma única coisa. Quando você trabalhava para alguém, você recebia uma quantidade de uma coisa. Sal. Você recebia sal. Durante muito tempo, o sal foi uma das coisas mais caras. E durante muito tempo, o açúcar foi uma das coisas mais caras. E daí vem a palavra o quê? Salário. O salário vem da palavra sal, porque as pessoas durante muito tempo receberam o seu pagamento em sal. Então, voltando, qual é a matemática simples? O fulano 1, ele pode produzir, ele tem a capacidade de produzir quantas melancias por mês, Gustavo? Se ele quiser, ele pode produzir mais de 2.000? Tem um jeito ou não? Só plantar mais. Só plantar mais. Então, ou seja, ele tem a capacidade de produzir 10.000 melancias por mês, sim ou não? Sim. Sim. E essas 10.000 melancias ele pode trocar por 10 vacas, certo? Certo. Se ele quiser produzir 1 milhão de melancias, ele pode, sim ou não? É possível? Sim. Sim. Então ele pode trocar por quantas vacas ele quiser, o que no caso seriam 1.000 vacas, certo? Então, ele tem a capacidade de gerar quase um infinito de melancia. Da mesma maneira, o fulano 2 ele pode gerar quantas vacas ele quiser. É só ele comprar mais terra e ter todas as vacas. Ou seja, melancias você pode trocar pelo quê? Qualquer coisa. Vacas você pode trocar pelo quê? Qualquer coisa. Ele pode trocar com o fulano 1, 2, 3, 5, 10. Ou seja, ele tem algo e ele tem algo que é possível trocar por qualquer coisa. E ele tem a capacidade ilimitada de gerar esse algo que é possível trocar por qualquer coisa. Ou seja, esse cara e esse cara têm o infinito para poder trocar pelo infinito. Eles realmente podem viver o infinito. Esse cara pode ter uma mansão. Esse cara pode comprar uma ilha. Ele simplesmente precisa aumentar a capacidade de produzir vacas ou melancias. Mas tem um cara. Quem é ele? O fulano 3. O fulano 3 é o cara que trabalha pro fulano 1 da melancia, ou talvez pro fulano 2 das vaquinhas. Quantas horas o fulano... E ele trabalha, ele troca por horas de trabalho, certo? Quantas horas por dia o fulano 3 tem? 24. 24 horas. Existe a possibilidade dele expandir a capacidade de horas diárias dele, sim ou não? Não. Não. Ou seja, o fulano 3 não pode viver o infinito. O fulano 3 não consegue aumentar a capacidade dele de trocar pela quantidade ilimitada de coisas que ele quer. Ou seja, ele quer viver o ilimitado, ele quer ter o infinito, mas as horas dele são finitas e limitadas, que é justamente a moeda dele de troca. Enquanto o fulano 1 e o fulano 2 trocam tudo que eles querem por coisas, eu tenho uma coisa, troco por outra coisa. Eu não me troco. Eu não me dou na troca. Já o fulano 3 não. Ele se dá na troca. Ele é a própria moeda de troca. E ele só tem 24 horas. Chega uma hora que ele não consegue mais moedas para trocar. E é justamente isso que eu quero que você compreenda. Esse fulaninho aqui só tem a capacidade de enriquecer se durante muitos anos ele pegar parte disso aqui e investir em algum lugar, esse dinheiro render dinheiro, e lá no futuro, com 60 anos, talvez ele pode alcançar a liberdade financeira. Mas nós temos algo aqui. Tem uma frase para te dizer. Você pode ficar rico. Por quê?
Quem vende enriquece. Apenas quem vende o quê? Coisas. Não tempo. Então, enquanto você continuar vendendo coisas, você vai conseguir prosperar. Quando você vender o seu tempo, vai chegar uma hora que você não vai ter mais tempo para poder vender. Então é por isso que eu estou focado em ensinar pessoas a vender coisas e não o seu tempo. O seu tempo ele é precioso. O seu tempo é simplesmente para você usar sendo o cérebro das coisas que você for fazer. Entenda que o cérebro não amarra cadarço. O cérebro não para amarrar cadarço. O cérebro ele é o cara da estratégia. Ele desenha estratégia para o braço se mexer. Tá vendo isso aqui, ó? Eu tô fazendo isso aqui porque meu cérebro desenhou tudo isso aqui. Ele desenha tudo e alguém faz o braço. Ele desenha tudo e alguém faz. Então, pare de vender o seu tempo agora. Entenda que vender é a maior habilidade que você pode desenvolver. E vender é a habilidade mais bem remunerada do mundo. Os homens mais bem pagos do mundo, que são Jeff Bezos, Bill Gates, Mark Zuckerberg, Warren Buffett, todos esses caras aprenderam a habilidade de vender. Warren Buffett, apesar de ele ser um grande investidor, ele começou empreendendo. Ele começou investindo, ele começou colocando uma espécie de fliperama, pinball dentro de barbearias. Ele comprou, tinha 14 anos, sei lá, ele era molecão. E em pouco tempo ele ganhava mais do que os professores da escola dele. Ele começou empreendendo. Depois ele continuou investindo. Então, você quer se tornar alguém de sucesso em tempo recorde? Entenda que quem vende enriquece. Enquanto você trabalhar para alguém, você vai retardar o seu processo de enriquecimento. Fechou? Compreendido isso, vamos para a próxima aula.